do seu Lorenautas, lindo, maravilhoso. A gente tá todo mundo bonito, ó. Meu cabelo tá bonito, o cabelo da Meg tá bonito, o cabelo do Rafael tá bonito. Por que, Meg? Porque a gente fez... A gente tá comemorando 300 inscritos. Obrigada, galera. Tarará, Aí, em comemoração a isso, bonito. todo mundo arrumou os cabelinhos. Foi por isso, sim. Uhum. Então, hoje a gente vai falar sobre o episódio 6 de Dominária. Meu nome é Fanny. Eu sou a Meg. E eu sou o Rafael. O Rafael 6. Só pra começar com as piadas. É o episódio em minha homenagem e é o que eu menos gostei, mas isso fica pra depois. Tá. Então vamos começar o resumo, Rafael. Pode falar. Pessoal, o capítulo anterior ele é bastante detalhado em questões de detalhes mesmo, de diálogo e tal, então a leitura é extremamente importante para o capítulo 5. Para a gente resumir e ajudar a lembrar agora para entrar no 6, a Joyra vai conseguir se encontrar com o Gideon e a Liliana, né, através da mediação do Ajani. Eles têm ali uma conversa meio tensa, ali, o Ajani e o Gideon, o Ajani acaba indo embora. E aí, depois disso, eles resolvem que o primeiro plano de ação deles vai ser encontrar um agente da Cabala. Como ali em Nova Benali isso não seria possível, eles resolvem ir para um outro lugar. Então, eles vão para uma das novas academias tolarianas. Chegando lá, eles acabam encontrando algumas pessoas bastante conhecidas, como o próprio Jodá. A gente também acaba conhecendo o Naban, que é uma das criaturas lendárias que saiu aí. Acontecem várias coisas, eles fazem toda uma investigação, melhor estilo CSI, e conseguem encontrar um agente da Cabala. Depois de uma cena de batalha bem legal, eles conseguem daí interrogar ele, utilizando magias e tal, bem louco. E aí, através do que eles conseguem retirar da mente desse agente, eles vão ter vários planos de ação para invadir a fortaleza e tal. Inclusive tem uma coisinha falando da espada negra, né, da Black Blade. E a gente termina o conto ali com a Joyra falando que se eles precisam de um mago temporal, ela sabe onde encontrar um. E que mago temporal é esse, Meg? Esse mago temporal é o nosso Idris Elba do multiverso, é o nosso Tefera. Que eu quero muito fera. Foda. Socorro. Eu chamo ele de Teferoz. Teferoz. Nossa, cada uma, meu Deus. Não, é legal, cara. Apelidos significam que a gente tem carinho pelo cara. Esse conto é centrado no Teferi, ou seja, só alegria. Ele começa com o Teferi e a filha dele, que é a Niambi, dos decks de Planeswalker. E eles estão indo para um monumento antigo para explorar. Aí ele, não, dessa vez vai ser diferente. Ela, não, pai, você tá louco. Louco nada, tô a cara do Idris Elba. Vamos lá. Sensual. A ambientação do lugar, o jeito que eles abrem a dungeon, todas as coisas muito Tomb Raider, assim. Pela quantidade de areia, eu praticamente tava me sentindo a Moncat de novo. Totalmente jogaria o minigame de Teferi, o monumento, pra tablet, assim. Pelo jeito, inclusive, eles já tinham feito essa dungeon muitas vezes, mas eles não conseguiam resolver o final dela e não conseguiam pegar o item que aparentemente tem no final. Mas dessa vez o Niambi tinha uma teoria que talvez resolvesse o enigma. Enfim, Teferi fala, não, mas acredita em mim, ele tá aqui em espírito. E vai descendo pra dentro da tumba do monumento lá, ajudando a filha dele que tem 50 anos de idade. Sabe quando criancinha diz que, quando eu alcançar a idade do meu pai, a Niambi conseguiu. Na verdade, eles já vêm visitando esse monumento faz anos. E o Teferi já manja do que o menino do Acre escreveu nas paredes. Ele já desarmou um monte de armadilha. Parece um autônomo. Desculpa. Peço desculpas. O menino do Acre. Caraca, gente. Desculpa, eu vi o troço nas paredes, eu não consegui pensar em outra coisa. Acre. Aí, referência ao Bruno Borges aí. Tem que ser, cara. Tem um monte de coisa na parede que tecnicamente foi escrito só pra distrair. Então, cara, muito na minha lata. Aí tá, parece um autônomo. Final Fantasy, tá? Parece um autônomo.
Um autômato, ele desmonta ele na hora, ele tem uns reflexos de super proteção com a Niambi. Mas também, quem nunca, né? Ele é pai dela. Inclusive, esse autômato é aquela rara que saiu, que é o autorreplicante de Mishra. Eles consertam uns aos outros, a carta se copia, tá super no flavor. Aí passa, assim, casualmente. Passa o raio mortal que o Teferi desarma. Passa uma sala cheia de agulhas envenenadas que o Teferi acha fácil. E ele até comenta, você lembra do dia que apareceram as aranhas mecânicas? Aí a Niambi, que é esperta que nem eu, sabe que isso é combustível de pesadelo. Não quero lembrar, pai. Aí, enfim, eles chegam na sala do boss. Não tem um boss físico, é um enigma. A sala é descrita do jeito mais RPG impossível. Tem um monte de plataforma, um monte de pontezinha. Nenhuma delas tem corrimão, porque RPG não liga pra isso. E tem uns blocos no centro pra apertar no chão, assim, numa ordem certa que eles nunca conseguiram resolver ainda. Quando o Teferi pisa nessa plataforma do centro, começa a voar uns blocos de pedra, bem Mario Kart, pra bater neles, derrubar, sabe? Pra um poço sem fundo. E daí a Niambi começa a contar esses blocos de onde eles estão saindo e faz umas contas muito matemática furiosa, hashtag matemática furiosa, com base na quantidade do movimento deles e tudo. E daí ela fica mandando, aperta tal. Eles ficam uma hora nisso, e daí não adianta nada, fine. Eles voltam pro acampamento que eles montaram no oásis ali perto do monumento, porque o lugar é muito perigoso pra ficar e tal. E no caminho ela tá muito frustrada. Pô, pai, se o cara era teu amigo, o Urza, por que ele deixaria a dungeon tão difícil assim pra ti? Aí ele, não, respostinha clássica, né? Tinha que proteger dos Firexianos, né? Não era pra ser fácil de ninguém pegar, tem um monte de gente querendo pegar esses objetos de poder. Mas no final. Pai, não é bem assim, né? Ele não. O Urza não tinha amigos de verdade. Todo mundo pra ele era um experimento. Mas ele era o herói que eles tinham pra hoje, lá naquela época. Fazer o quê? Nisso chega Bons Ventos, porque, né? Faz sombra. Não, é um dragão, vamos morrer. Não, era Bons Ventos. E a turminha da Joira vai até o acampamento do Teferi pra conversar e tal. Nisso a perspectiva muda pro Gideon, que é apresentado a eles. A Joira, o Gideon é planinauta. E o Teferi, legal, eu fazia isso aí, uma época. Casualzíssimo. Assim, cara, né? Muito, muito tranquilo. Tem toda aquela confusão clássica de pessoas que mexem com o tempo, que aparentam ter a mesma idade dos filhos. A Niambi explica pro Rafik, o Rafik perguntou que o Teferi envelhece devagar, como ele era imortal antes e tal. E daí apresentou, deu uma conversinha, assim, como é que tá o clima, né, deserto, aquela coisa. A Joira não perde tempo não, ela já taca ali o plano inteiro. Vamos pra Fortaleza, precisamos do mago temporal pra congelar a galera toda e invadir. Mas, você acha que eu posso recomendar um mago temporal pra isso? Não conheço nenhum. Não conhece nenhum, assim. Zoeiríssimo. Hashtag Teferi zoeiro. Parece umas páginas de Facebook, assim, tipo Chapolin sincero. Teferi zoeiro. Querida, não tô aqui campando na areia de graça, né? Eu tô fazendo um negócio importante. Aí, nisso, Gideon analisa que ele é de boa, ele tem intenções nobres, Teferi. E daí a gente tem que dar uma olhada até nas wikis da vida pra ver se em Teros as pessoas têm o costume de ter nome do meio, porque o do Gideon é side quest. Ele propõe assim, não, de boas. A gente tem uma quest, tu tem uma quest, a gente te ajuda, né? E daí tu entra pra nossa equipe, se a gente conseguir te ajudar, beleza? Pode ser? Gideon side quest, jura. Tá, mais um então, hashtag Gideon side quest. Ele propõe, não, tá. No que ele propõe, o Teferi fica lá, pensativo e tal. E a Joira rola 20 de carisma. Dá a mãozinha pra ele. Amigo, o que você precisa?
O que você precisa? A gente ajuda. Tranquilo. Aí, como é que você vai dizer não pra quem você já pediu em casamento uma vez, né? É difícil. Enfim. Aí ele tá, crianças, vocês conhecem a história de Zalfir? A Shanna fica instantaneamente cabreira, porque ela conhece uma versão bem pior do que a que o Raf começa a descrever e o Teferi conta em detalhes. Lá na época de invasão, Zalfir era a região mais avançada, com poderio militar, tecnológico, mágico. E o Urza queria que Zalfir fosse linha de frente contra a invasão dos Ferexianos. Teferi sabia que ia morrer todo mundo. E daí decidiu, não, vou tirar a região inteira de fase. E daí ele nunca conseguiu trazer Zalfir de volta. A Joera até avisa que ele fez a mesma coisa com Shiv. Ele tirou Shiv de fase, mas nos eventos de Time Spiral ele colocou Shiv de volta no lugar. E reparou a fenda temporal durante os eventos da emenda, e para isso ele teve que ceder a centelha dele como Planinauta. É muito legal como eles descrevem a intimidade que a Joera tem com o Teferi, porque ela sabe quando ele tá viajando, ela traz ele de volta pro assunto, sabe? Eles têm aquela amizade super antiga, e o Teferi tá lá viajando e ela, não, tá, mas qual que é o teu plano agora? Acontece que o Teferi descobriu nesses últimos 60 anos que o Urza deixou uns objetos por aí que dá pra usar pra reparar uma fenda temporal. Só que até agora ele só achou um, e esse objeto tá dentro desse monumento, e toda hora eu vou lá pra tentar pegar esse objeto, e faz 10 anos que ele tá tentando pegar esse objeto. A Nyambi menciona que dessa última vez ela tinha uma equação matemática para fazer essa tentativa, e a Joera é muito engenheira, gente. Você falou matemática, ela, matemática? Onde? Aí elas começam a fazer várias conjecturas de matemática pura aplicada, e lembra que a perspectiva dessa parte está no Gideon, né? Chegou, falando em matemática, o Gideon ouviu uma frase, ouviu duas, e se perdeu, virou pro Teferi e começou a bater papo. Matemática não é o forte do Gideão, mas ajudar os outros é. Gideão é dos meus, ele é de humanas. Gideão é totalmente de humanas. Ele oferece ajuda pro Teferi de novo. O Raf chega até a mencionar que tá todo mundo se ajudando pra matar o Benzeloc, pra depois matar o Nicobolas. E a Liliana, que até agora tava mais ou menos quietinha, ela vira e tipo... Mas que mania de contar os planos, gente. Que absurdo. Esse cara não concordou que vai ajudar. O que vocês estão falando? Né? Desconfiadíssima. E nisso, Teferi nota que a Liliana tava ali. Que até agora ele não tinha dado muita bola. Aí ele assim, tu é necromante, né? Uhum. Tu tá lutando contra a Cabala? Uhum. Ah, então é uma parada pessoal pra ti. Ela, e não é da tua conta? Cara, ele não... totalmente. Aqui, ó. Aí ele não precisa ouvir qual é a vibe dela. Ele olhou, ele lê ela inteira em segundos. Ele assim, não, amiga, relaxa. Eu tô ligado que corrigir erros do passado é um rolê bem comum pra planinautas. Ainda mais quando os problemas a gente vai ficando imortal e vivendo mais tempo, os problemas vão ficando maiores. Mas relaxa. Dá pra equilibrar as contas se tu se esforçar um pouquinho. Cara, é muito pesado. É muito pesado. A Liliana fica tão mexida que ela não consegue... Ela tá perdendo a guarda dela. Ela não consegue mais disfarçar que a galera tá entendendo ela e tal. E ela fica putaça com isso, né? Mas enfim. A Joera e a Nyambi conseguem terminar as considerações matemáticas. E elas decidiram... Porque a Shanna tava prestando atenção no que elas estavam falando. Elas decidem que vão voltar na dungeon de novo. Agora? De noite? Tá, vamos. A Joera acha que eles acharam a solução, que é mesmo uma coisa matemática, mas que deve ter algum fator que a Nyambi não conseguiu considerar. E a Joera tá convencida de que o Urza roubou de algum jeito. Aí nisso, toda a parte perigosa da dungeon já pula direto pra sala do boss. E como a Joera sabe que o Urza é um baita de um sacana,
ela imagina que ele deve ter preparado o lugar justamente para que o Teferi não conseguisse resolver sozinho. Ô, Liliana, tem algum fantasma aqui? Aí o Teferi, não, coisas fora de fase, eu enxergaria. Ela assim, não, fantasma. Aí a Lili, tá, não sei, liga a grade lá pra ver se aparece algum Teferi, bora. Aí a Liliana, claro que tem fantasma aqui. Aí a parte matemática funciona assim, a Liliana informa pra Niambi a posição e a quantidade dos fantasmas, a Joira avisa dos blocos de pedra, a Niambi calcula loucamente, e o Teferi fica lá no bloco apertando os botões, tentando fazer o código Konami pra destrancar a dungeon. E o Gideon com a Shanna tão lá, tipo, matando todo mundo. Isso. Gideon e a Shanna tancando, como bons tanques que são. Aparece autômato, eles vão destruindo. Isso aí, bom Gideon de papelão. A Joira e o Raf fazem algumas mágicas protetoras, porque não tem corrimão em cenário de RPG. As pessoas, né, tendem a cair. Também ajuda a derrubar uns autômatos pelo poço. E o Teferi, volta a perspectiva pro Teferi nesse ponto, e ele fica de cara que as ondas dos ataques estão piorando. E se tá piorando, todo mundo já jogou videogame e sabe que se o ataque tá piorando é porque tá chegando perto do final. Aí, de repente, clic, deu certo. Abre um buraco no meio. Aí o Teferi, tipo, mergulha pra dentro, todo mundo... Calma, cara, calma. Vai que tem uma parada jogos vorazes aí dentro que te morde, que arranca os braços. Aí ele, não, de boa. Aqui não tem armadilha. Ele puxa de lá um orbe de cristal preto, que tem umas estrelas dentro, um ninhozinho de prata e tal. Aí ele faz que nem o Link. Ele bota acima da cabeça e faz... Aí tá todo mundo contente, cansado, e o Teferi nota... Pois é, Urza, tu preparou tudo pra eu estar aqui sozinho, pra eu não ter amigos, né, cara? Eu sou melhor do que tu, tá vendo? Eu tenho amigos. Na sua cara, irmão. Só que dungeon boa não acaba com tranquilidade, né, cara? Óbvio que ela desmorona. Aí tem toda aquela vibe Tomb Raider deles saindo, eles têm que sair correndo. O Teferão ajuda com umas mágicas temporais, segura pro chão não ceder, aquelas coisas e tal. Eles conseguem sair, a Tiana e o Arvad estão dirigindo a bons ventos, e daí eles já posicionaram ela logo acima da entrada do monumento. A Tiana chega a descer pra ajudar, porque a areia já tá movediça, tá entrando em colapso, a coisa toda. E o Teferi só agarra a filha dele, leva o meu bebê, de 50 anos de idade. Aí a Tiana já leva, eles se organizam. Ela assim, oh não! Mas pai... aí eles se organizam pra subir em só 2 escadinhas de corda. Tá? E daí termina a side quest. Todo mundo distribui XP, volta pra quest principal, e o Teferi entra para a equipe. Party! Deu party. Eles pegam as coisas lá do acampamento, passam a noite no Bons Ventos, dá pra conversar bastante. E eles deixam a Niambi na casa dela, na cidade dela, no dia seguinte. Aí, na hora de se despedir, tem mais zoeirinha fofa de pai e filha, assim. Eles são bem zoeiros um com o outro. E depois de começar a viagem, a Joira deixa no piloto automático, que é um anjo. E daí vai pra cabine dela descansar, ela deita na cadeira. Ai, que bom, né? Falta pouca coisa pra gente ir pra Fortaleza. Mas até que hoje foi fácil. O conceito fácil da Joira é fluido, né? Mas tá. O difícil, aí ela pega aquele colarzinho dela, abre e pega um negócio e diz, difícil vai ser convencer o Teferi a ficar com isso aqui. Isso aqui, que tá dentro do colarzinho, que ela ficava encostando no colarzinho toda hora no começo da história, era uma pedra de energia que tem a centelha dele, que a Joira fez no Mana Rig. Aí todo mundo, o queixo cai lá embaixo e o conto acaba. Na verdade, a gente já sabia que ela tinha a centelha dele por causa de todas as histórias e flavor de carta, e aquela hora que ela falou assim, mas eu tenho um segundo plano segurando o bagacinho, sabe?
A gente já tinha, assim, em mente tudo isso. Mas a O que eu fiquei gente... mais de cara foi que ela fez essa pedra de energia no Manahig. Porque a Sim. gente Muito não tempo, tem né? muita informação sobre quanto tempo o Manahig, se ele ainda tá funcionando, quanto tempo faz que ele foi destruído. Então, há quanto tempo ela tá segurando esse negócio? Sim, pode ser até que o Teferi saiba que ela tem. Será que não? Porque ele tava lá junto com ela. Pois é, não sei. Eu acho, não sei. Tá, antes de falar do conto, eu queria falar. A Meg confundiu algumas vezes autômato com autônomo. Eu fiquei Sim, imaginando a hora que o autônomo vindo correndo, um encanador assim, sabe? Um vendedor vindo correndo pra cima do Teferi. Eu e a Meg correndo pra cima do Teferi. eu e a Um Fanny. designer, assim, sei lá. Inclusive, a caneca do dia tá no Então, flavor do autônomo aqui, ó. Home Sweet Home Office. Ai, caramba. Mas voltando... cara, desse negócio do Manahig aí, eu achei legal porque não fica claro também se foi destruído, né? Porque quando dá a entender que o Teferi ele bota a Shiv fora de fase, não é Shiv inteira, é uma parte só. E daí a parte que o Urza queria do Manahig que some, que é onde está sendo fabricadas as Power Stones e o Metal Tran. Dá a entender que o que sobra é só a parte que é os canhões de lava lá, que talvez para o Urza não fosse tão útil, né? Que era mais o sistema de defesa do próprio Manahig mesmo. Mas eu não me lembro de ter visto quando ele traz Shiv de volta, se o Manahig ele se conserta ou como é que fica isso. Pois é, Eu não esses sei são os daí. eventos dos livros do bloco Espiral Temporal, né? Porque daí já é a época da emenda, é a época de... Eles juntam tudo. Eu ainda tô no começo do livro do Time Spiral e começa basicamente com isso. Olha, vou conseguir botar Shiv de volta no lugar, mas eu vi que as fendas temporais estão para explodir. Aí nisso eu Teferi e a Joira tentando começar a resolver esse perrengue aí. Mas eu suponho que mais à frente no livro vai fazer mais sentido todos esses eventos aí. E aí, Porque eu fico imaginando as fendas temporais, tipo um espaço no céu aberto, assim, uma coisa, e aí eu não sei como é que elas parecem fisicamente. E aí o Teferi ele gasta a centelha dele para fechar a de Shiv. Será que, sei lá, a mana da centelha fica flutuando lá e ela consegue recolher? Ou. Não sei. Eu tinha uma teoria. Vocês lembram do meu Planalta favorito? Obnixilis. Em Batalha por Zendikar, o que o Obnixilis faz é juntar energia suficiente de dentro do plano para reacender a centelha dele. Para isso, ele alinha os Edros, depois ele se aproveita da prisão de Edros do Lamog e destrói a porcaria toda só porque ele quer a centelha dele de volta. Porque o Obnixilis é esse tipo de cara. Mas talvez não seja o mesmo mana da centelha original do Teferi. Talvez a pedra de energia seja só uma pedra de a energia. quantidade de energia suficiente para que ele consiga, tipo, Pokémon que evolui com pedra, sabe? Encosta na pedra e daí ganha energia suficiente para recuperar a centelha. Talvez, não Mas sei. Não, eu acho que faz todo sentido, sim, mas eu percebo uma diferença, sim, porque a do Obnixis ele ainda tinha centelha, ela só estava adormecida. E até onde a gente sabe, o Teferi ele gastou, ele perdeu, então. Eles Eu dizem não que sei se cedeu a isso centelha. não sei se isso é uma diferença importante no caso, talvez nem seja. Mas se a gente for pegar nos textos, teria essa diferença aí. Eu tenho uma teoria que a Fanny já discordou, mas eu ainda penso que pode ser possível. Naquela carta desenrolar tem a Joira com o negócio na mão. E acho que a Fanny falou que o formato é diferente, mas faria todo sentido pelo flavor da arte
que ela tá lá no céu com aquele troço e parece que tem os negócios entrando naquilo, como se fosse uma energia preta. Então, eu fico imaginando que aquilo ali poderia ser a centelha do Teferi que ficou meio que flutuando em cima de Shiv. Eu não sei como é que funciona. Mas se for isso, eu também fico pensando, tá, se ela pegar a centelha dele, botar ali dentro do potinho, que era o que estava fechando a fenda, será que a fenda abre de novo? Ou... Pois é. É bem confusa essa parte, na real. Porque a gente não tem informação suficiente. A gente... sempre que sai conta, a gente tenta dar uma perguntada pra galera da equipe criativa do Magic pra saber algum detalhe a mais que bateu uma curiosidade, assim, mas tem fuso horário, aquela coisa toda, os caras estão trabalhando também, então nem sempre dá pra responder. Vamos ver se nos próximos dias eles responderem, a gente fala no próximo episódio daí. E além disso, eu acho que o maior é a gente esperar os próximos capítulos, né, cara, porque... eu espero que isso seja explicado. Se não for explicado, vai ser meio que uma decepção, assim. Eu já acho que... Foi. É porque eu tô tentando falar faz 15 minutos e ninguém me deixa falar. Eu tô assim, eu já acho que a centelha, ela é algo que é feito de energia mesmo, que é uma energia que desperta dentro do Planeswalker, e que existem pessoas que elas têm propensão a ter uma centelha e aguentar aquele tanto de energia dentro dela, e existem pessoas que não tem como de jeito nenhum, que a pessoa ela simplesmente morre ao invés de despertar a centelha. E que, no caso, o Obnixilis, ele não despertou, né? Ele recuperou a centelha dele pela quantidade de energia que tinha nos Edrons e blá blá blá, e destruiu a porra toda. Mas no caso do Teferi, eu acho que a Power Stone funcionaria. Exatamente por quê? Porque a Power Stone ela é uma quantidade de energia insana e quantidade de mana, né? Porque a gente não fala em energia igual a energia elétrica, por exemplo. A gente fala em energia em quantidade de mana. Energia mágica. E a energia mágica, querendo ou não, se o cara tem propensão a tal, é totalmente capaz de despertar aquilo nele de novo, mesmo que ele tenha perdido aquilo para fechar a fenda. E no caso, como o Rafael tava falando da fenda, eu já acho que, tipo, é uma fenda mesmo entre espaço e tempo, que é tipo, eu não sei se vocês assistem Lucifer, que ele corta o espaço e tempo com uma faquinha lá, e aí vira uma fenda mesmo, uma fenda. E fica, tipo, umas coisas muito loucas. Não, mas no Bioshock Infinite tinha umas fendas temporais que era mais ou menos assim. Era uma parada parecendo papel rasgado. Então, e aí, tipo, ele taca a mãe dele pra dentro da fenda. Mas tem também as fendas da arminha e aí ele abre a fendinha assim, ó. É uma fenda entre espaço e tempo mesmo. É onde não passa o tempo, teoricamente, mas é um espaço, tipo, nulo. É quase um buraco de minhoca, se a gente for ver a teoria por trás disso tudo. Mas, tipo, voltando ao assunto, que eu viajo demais. Eu já acho que para fechar esse tipo de fenda, teria que ter uma quantidade de mana suficiente, que ele queimou essa mana para poder fazer algo que fechasse aquela fenda. Então, tipo, seria uma magia que exigiu dele toda a quantidade de mana que ele tinha ali, tipo, e acabou com a energia dele. Eu acho que é por isso que ele perdeu a centelha e que ele não consegue mais fazer Planeswalk, entendeu? Não é como se fosse uma fita Durex, né? Que a hora que tira a fenda abre de novo. Eu acho que não. Não, eu acho que é mais igual uma pilha recarregável. Que, tipo, ele foi lá, gastou certo, tudo, plau! E aí acabou. E se ele não tiver mais nada que recupera aquilo, ele não vai recuperar nunca. Mas se ele tiver algo que dê o start ali, que se ele tiver energia o suficiente para dar o start, a pilha recarrega, entendeu? Lógico que ela não gasta igual a pilha, tipo, ela vai gastando. Não vai gastando. Mas é mais o lance da bateria da pilha não deu muito certo. Mas vocês entenderam como é que funciona. Bom, pelo menos essa era a minha teoria, no caso desse aí. E a gente vai voltar agora... Eu tô bem curioso. Hã? Eu tô bem curioso pra saber isso, porque
vai ser uma revelação pra gente. A gente não tem muita certeza qual é a natureza das centelhas de Planinauta, né? A gente sabe que elas são manipuláveis, a gente sabe que elas são transferíveis, mas essa coisa da natureza mesmo, do que elas são de fato, a gente sabe que envolve muita mana, muito poder e tal, mas quem sabe com uma explicação de como a Jory conseguiu isso, pode ser que vai trazer bastante clareza assim, pra gente para talvez até rever algumas coisas que aconteceram no passado e daqui pra frente ver, porque querendo ou não, esse é o plot principal do Magic, a questão dos planinautas, né? Porque, É o que é único do jogo, assim. porque por exemplo, no caso da Power Stone, o Urza conseguiu colapsar o plano de serra inteiro dentro da Power Stone. Então eu acho que é uma energia, tipo... Perdão da palavra, fudida. Não, é um nível bem cavalo de energia, assim. Então eu acho que isso daria conta o suficiente de reacender a centelha de alguém, constando que o Obnix já fez isso na outra história. Bom, pelo menos é mais ou menos isso aí. E vamos voltar ao Teferi Zoeiro. Teferi Ruê. Teferi Zoeiro. Gente, eu não manjo muito de lore antiga, mas uma coisa que sempre apareceu em todos os resumos, em todos os vídeos da época do Pepe, saudades Pepe, é que o Teferi, na Academia Tolariana, ele tocava o terror. Que o cara, nota zero em comportamento assim, ó, a vida inteira. Que ele sempre era o cara que zoava. Tem ilustração dele zoando o professor. Cara, é muito legal ver que depois desse tempo todo, ele ainda não só continua zoeiro, como a zoeira é uma característica de família. E ele e a Niambi têm um relacionamento super cheio de zoeirinhas, assim. Ele termina a história de Zalfir todo dramática. Ela assim, não precisa ficar com muita pena do meu pai não, tá? Ele não ficou nisso olhando para areia a vida inteira, não. Relaxa. Guilherme concorda, aparentemente. Ai, meu Deus do céu. Falando da Niambi, não é sobre lore que eu quero falar dela, mas assim, a carta dela eu achei, poxa, tão fraca. Ela podia ter mais coisa. A gente não é muito de falar de mecânica, mas sei lá, eu acho que ela quando entrasse, ela podia trazer o Planinauta do tipo Teferi. Não, ela só traz do Planeswalker deck. Parece que a única habilidade dela é chamar o pai. Eu achei meio... Isso foi bem criticado na época. A hora que saiu a carta e tal. E... tem gente que a primeira coisa que disseram foi: não, beleza. Provavelmente esperamos que ela vá aparecer na história e que ela vá ser muito badass. E que resolva um pouco essa simplicidade do personagem. O personagem ficou bem tipo, vou lá pegar meu pai. Considerando que ela já é uma senhora, especialmente no conto que aparece a ilustração dela ampliada, você nota mais, porque antes eu achei que ela era muito novinha. Que ela tivesse, sei lá, uns 20, 30 anos, e daí, olhando a ilustração em resolução mais alta de perto, você vê que é uma senhora. Ainda assim, #goals, tá? Pra senhora de 50 anos, tá enxutaça, maravilhosa. O que me irritou muito da carta dela pra a diferença do conto é que... onde é que ela é curandeira fiel? Eu não entendi também. Eu fiquei tipo, mas matemática, curandeira, biológicas, exatas. A gente não pode, né, esquecer que os Planeswalker Deck, eles não são muito canon, né? Eles sempre tem coisa que na história não acontece, tipo tritões ajudando o Jace e vampiros trabalhando com a Vraska, como a gente teve Ixalan. Então, não dá pra gente levar isso tanto em consideração. Mas eu de fato esperava mais, assim, de uma carta... Se ela buscasse Planinauta do tipo Teferi, já seria uma coisa interessante, porque daí teria no mínimo 3 pra ela puxar. Por exemplo, falando no Commander, por exemplo. Né? E no T2 seriam 2. Mas não, ela só chama o Time Bender lá. Eu já acho. Então tá bom. Eu já acho que os Planeswalker Decks, eles são feitos exatamente pros iniciantes mesmo. Então não faz sentido ter uma coisa muito flavor
Já que eles têm que ter o flavor, né? Tem que ter os personagens principais ali, pá, beleza. Mas tem que ter uma mecânica fácil de jogar e uma jogabilidade, tipo, uma coisa easy mesmo. Então, eu acho que é por isso que eles colocaram ela ali, tipo, depois ela não vai aparecer mesmo, então, tá. Tem outro fator aí. Porque todo Planeswalker deck tem uma carta rara que puxa o Planeswalker do deck. Isso desde que o Planeswalker deck existe. Só que daí eles pegaram esse espaço mecânico e botaram a Niambi, que até tem um flavor, assim, do tipo, eu vou chamar meu pai, ele tá ali na casa dele, sabe? Tomando um chá. Tomando um chazinho. Mas, ao mesmo tempo, como a gente tá com o histórico do Magic de personagens femininas é sempre uma coisa muito baita. As mulheres são complexas, as mulheres fazem várias coisas. Até onde a gente sabia na carta e no conto também, tudo que a gente sabe da Niambi em relação ao pai dela. Ela vem ajudando o pai dela com essa dungeon. Na hora de se despedir, ela diz assim, se você recuperar Zalfir, você vem visitar a gente. Então, supõe-se que ela tem uma família. Mas, sabe, informações super pequenininhas, ela só fala com o Teferi ou do Teferi. Então, sabe, ficou simplista. Ficou muito simplista dentro de todo o cânone do Magic, que tem um monte de criatura baita. Cansou um pouco aí do... É meio complicado esse assunto, porque às vezes a gente acha que também, mas vai ter só criatura baita, mas aí tem, tipo, um anjo fodão, um vampiro fodão e que foi jogado pra escanteio também na história. Que a gente já tá, tipo, cadê? Me dá. Eu viro motorista agora? Que negócio é esse? O Arvad e a Tiana, eles só aparecem assim pra dizer que eles estão lá. Não, eles existem, mas eles não vão participar. O Raf ainda e a Shanna, eles ainda estão mais, né? Mas também nada muito grandioso, estão ali pra cumprir roteiro. Aí o Arvad tá lá pra ajudar a subir na nave e a Tiana pra pilotar, e é isso aí. Enfim. Mas foi aquilo que eu falei, tipo, os outros dois, eles ainda, um é Capacheno e a outra é da Cisai, sabe? Os dois são descendentes, então teoricamente eles são um plot ali do centro. Agora os outros dois, tipo, é um anjo com vampiro ali só pra dar flavor no negócio, sabe? Tá meio jogado. A gente precisa de alguém pra dirigir a nave, porque a Joira vai estar nas... Vai estar nas dungeons. A Jara vai ficar perigueteando ali, e aí a gente precisa de alguém que dirija essa merda. Entendeu? Isso. Sacanagem. Uma coisa que eu fiquei surpresa no caso do Arvad é que, assim, desde o começo, desde que o Rafa se apresentou, parecia que ele ia ser o alívio cômico, né? Que ele é o guri novinho e tal. Mas toda vez que alguém conhece o Arvad, ele sempre tem aquela estranheza, tipo... esse cara me ajudou, ele ajuda o Teferi a subir da escada de corda pra entrar na Bons Ventos mesmo. Aí ele assim, esse cara que me ajudou, que estranho, ele é um vampiro. Alguém tá achando isso aqui estranho? Porque já não é a primeira vez que alguém menciona que, tipo, esse cara é um vampiro, mas ninguém parece estar achando estranho. Então acaba que isso tá virando uma coisa engraçada sobre o Arvad. É um vampiro, mas ele tá ali, ele é de boa. Eu preciso falar... Não morde. Eu preciso falar a melhor coisa do conto. Que eu dei um gritinho a hora que eu li. Eu falei... O Rafael já sabe. Porque a Já. Todo mundo lembrou de mim, lógico. Muito obrigada. É porque a Joira precisou de pezinho. Também a Joira é chibi. A Shanna faz um apoio de pezinho pra ela chegar na escada de corda, mano. Pensa na Shanna, a menina com a altura da Brienne de Tarth, assim. A guria tanque gigantona, super alta. Ela vem e faz um apoiozinho, porque a Joira é muito baixinha. E daí ela... Cara, eu fiquei imaginando o Gideon...
E o Deon poderia ter pego ela por trás da camisa aqui e jogado assim também. Ó. Mas ele faz isso com o Raf. Faz. Ele dá fling no sim. Raf. Fling, Ele dá fling no Raf. Ele pega ele pelo colarinho e taca ele na direção da escada pra ir na E mais escada rápido. que a Liliana tava subindo. Ah, gente. Olha. Poxa vida. Qual o problema de ser baixinho? A gente consegue fazer as coisas, tá? A gente é espertinho. Às vezes precisa de um pezinho. Claro que consegue, mas né? Tranquilo. Precisa de uma ajuda de vez em quando, uma escadinha ali. Poxa, existe banquinho pra isso, Falando tá? em escadinha, eu tenho um problema com essa escadinha, tá? Ai. Todas as Mas, descrições assim, da Bons Ventos falam que ela é gigante. Eu já ouvi uma descrição de que cabia 200 pessoas. Por que só tem 2 escadas de corda, gente? Talvez porque só 2 foram soltas, né? Porque, Mas pô, se tem você uma party de tipo, desenrolar... umas 8, 10 pessoas, tu solta 3, tu solta mais. Essas 2 escadas de corda pareceu pouco característico do tamanho da nave. Porque imagina, tipo, eles estão correndo pra sair de um bagulho que tem, tipo, uma areia movediça e só tá o Arvad com a Tiana ali, tipo, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Socorro! Entendeu? E aí a cada um Tiana so- já Ah. voa e vai pra baixo, sobra quem? Sobra o Arvad pra tirar as escadas. Entendeu? Só dá tempo, Tadinho. eu acho plausível. Só dá tempo de soltar 2. Pra ninguém morrer, entendeu? Tadinho da Arvad. Tadinho do Arvad. Eu entendo que pela narrativa tenha sido pra aumentar o drama, sabe? Porque daí só tem 2 escadas. Sim. O Gideon vai pendurado no último, porque ele é o Capitão América, óbvio. E o Teferi já tá com a areia pela cintura, ele também vai agarrado no último, assim. E é Bons Ventos que puxa ele, porque a areia já tá subindo demais. Mas, cara... 2 escadinhas Vocês de corda viram só? lá? Viram que no conto tem aquela imagem, é uma imagem de uma montanha, assim, uma pedrona com uma lava escorrendo. A última imagem do conto. No Sim. cantinho direito tem a Bons Ventos indo embora, assim. Se vocês chegaram a ver. É uma série de Viu? 5 terrenos básicos. Tipo aqueles que estiveram em Ixalan do Jace perdido. Tem 5 terrenos legal, básicos. 5 terrenos básicos do que tem o Jace andando em cada terreno básico. E agora, pra Dominária, vai ter 5 terrenos básicos com a Bons Ventos voando ao fundo. Ou seja, todo mundo vai correr atrás desse. Eu achei eles espetaculares. Acho que dá playmatch. Mas a primeira coisa, quando eu vi essa ilustração, eu pensei, nossa, é muito Star Wars. Sabe? Porque Star Wars sempre tem aquele ângulo amplo, sempre tem aquela paisagem absurdamente linda e uma navezinha passando. É espetacular. Vou até procurar, porque eu não vi esses terrenos. Não, tem um de cada. Tá na página do Magic no Facebook e tá lá no álbum, assim, pro finalzinho. Eles são muito lindos. Outra coisa que eu lembrei agora, que eu não falei, eu até já gravei o vídeo do meu canal, mas lá eu esqueci de falar, vou falar aqui. Aquele fantasma que aparece no conto, ele é de uma carta, e que daí no flavor dessa carta faz referência a um tal livro que é... Como é que é? O Ancestral... Como é que é? O Ancestral Ressurgido? O Ancestral Renascido. O Ancião Renascido. É aquela saga que é a história do Nicol Bolas renascendo depois que o Mesawa matou ele. A saga do Nicol Bolas renascendo. Eu fico pensando se isso foi à toa ou não. Né? Porque em inglês, né? The Eldest Reborn, para quem quiser procurar depois. É a saga que mostra o Nicol Bolas ressurgindo em Dominária. Ilustração espetacular. E o mesmo fantasma, o flavor dele faz referência a isso. Será que foi à toa? A Wizards não costuma fazer coisas à toa, mas eu fico pensando se era uma coincidência ou se realmente é um tipo como é que chama? Um easter egg. Se não é um easter egg do texto. Porque as teorias dizendo que o Homem-Corvo é o Nicol Bolas também estão surgindo aí, estão pipocando na net.
Cara, Então, eu sei que não sei. eu não sei mais nada, porque o Nicol já mudaram até a cor dele, do olho dele na ilustração. Eu já fiquei puta. Só porque eu tinha falado que o olho do G era da cor do negócio. E aí já mudaram o olho do Nicol e eu já tô puta. E é isso aí. O Kenobi tá mordendo minha mão pra caramba aqui. É por isso que eu tô, tipo, eu tô puta com ele. Sai! Que inferno. Mas é isso aí. Mais alguma coisa? Acho que tinha mais alguma coisa pra falar. Eu não lembro o que era. Da saga da Liliana. Por favor, Wizards... Ó, tá vendo? Kenobi. Por favor, Wizards, faça um livro da queda da Casa Temos Vess. um problema... Vamos explicar a referência de mundo real disso aí. Tem um conto de um autor gótico que chama Edgar Allan Poe. Que é o mesmo cara que escreveu O Corvo, que é muito famoso. E ele escreveu um conto que chama A Queda da Casa de Usher. Eu já mencionei isso em algum podcast antes? Acho que já. Já acho que no segundo. Então, e tem A Queda da Casa de Vess. E é um livro, ou é um conto, né? Mencionado desde o Masters 25, que foi quando a gente descobriu. E agora também. E cadê? Cadê a saga? Não teve a saga. Putz, eu queria essa saga. Não sei se faltou mas... contagem de raras, não sei se não deu espaço de design, mas, cara, é que assim, né? Tão espetacular. A Liliana a galera gosta, mas não é tão importante pro plano assim, né? Eu entendo. Eu sei que eu posso... Eu sei que eu posso estar deixando vocês bravas agora, mas se a gente for pensar assim... Não, eu acho que faz sentido. Importante, sim. Sabe por Porque quê? como o tema da coleção Dominar é história, a história da Liliana é muito recente. Ela tem poucos, ali, 230 anos, desde que ela acendeu a centelha e surtou e é uma história muito sumiu. micro, né? Então é muito recente essa história, eles tinham histórias mais antigas pra contar, faz sentido. Eu já acho Mas podia, sim, ter no artbook, podia ter no panfletinho do pacotão lá, do bundle. Eu já acho que é exatamente por isso, mim. porque a história dela é muito recente e as sagas foram feitas pro povo Saudades Urza, entendeu? E aí não nada. Tirando o rito de Belzenlock, né? Que é a única que eu acho que trata de algo mais... Mas é porque próximo. ele tá apagando a história. Sim, entendeu? não, sim. Inclusive eu achei uma coisa muito boa nesse conto sobre a galera Saudades Urza, porque eles falam muito mal do Urza durante a história toda. Ai, Ursa babaca! Só como nota de rodapé, o que a gente chama de galera Saudades Urza é a crítica comum que a gente vê na internet dos caras dizendo: esses sentinelas são um saco, eu quero saber do Urza e do Mistra, quero saber porque o Urza que era planinauta de verdade, porque no meu tempo os planinautas eram melhores, não sei o quê. O próprio professor Tolari Community College já tem um vídeo inteiro falando sobre como os Planeswalkers eram mais baitas antes e agora não são. E isso a gente chama de hashtag Saudades Urza. E olha, se eu tivesse uma máquina de fazer camisetas, eu fazia camiseta de Saudades Urza, porque eu acho espetacular. Tem um monte de gente que sente falta desse tipo de Planeswalker, sim. E tem gente que usa ironicamente. Eu acho isso genial, cara. E nesse conto essa galera de Saudades Urza levou um monte de tapinha com luva de pelica. Porque o Urza não tinha amigo de verdade, porque o Urza roubou na montagem da dungeon, porque o Urza é um péssimo perdedor e agora que perdeu vai fazer desmoronar a parada. Mas é complicado isso aí. Eu mesmo era uma fã da lore antiga infinito, e aí, tipo, a gente tem que mais que se divertir, sabe? Esquece isso. Eu entendo que o pessoal, assim, em geral, as pessoas elas não conhecem muito da história, principalmente a história antiga. Nós mesmos aqui, a gente não tem tanto acesso, né, à história antiga e tal. Quando eles veem um personagem que eles não gostam, eles vão buscar um referencial. Então eles veem ali o Jace fazendo cagada, veem o Gideon fazendo umas besteiras, eles pensam assim, os antigos não faziam isso, só que eles não conhecem a história. Quem conhece, sabe... Que fazia? Quem conhece a história
e gosta do Urza, eu entendo. Sabe todos os defeitos que ele tinha e mesmo assim gosta do personagem. Isso aí, né? Todos os personagens eles têm os seus defeitos. Olha o tanto de besteira que a Liliana já fez e tá cheio de fã por aí. Então, é normal isso dentro de um personagem complexo. Agora, quando a pessoa ela simplesmente ela gosta porque sim, né? Porque ele era melhor, tá, beleza, mas o que tu acha melhor dele? Ele era mais fodão. Ah, tá, não, beleza, ele era poderoso, mas é porque antes não tinha havido a emenda. Pensando nesse paralelo, o que tu acha que ele era melhor? Porque ele... sabe, não tem argumento. A pessoa, ela simplesmente... Ela gosta pra poder desgostar do que a gente tem no presente. Então, é esse tipo de julgamento raso que a gente fica zoando de saudades Urza, que é a pessoa que ela simplesmente gosta dele pra ter parâmetro pra dizer que não gosta do que tem atualmente. É aquela galera que fica assim, ai, Socket Watch, ai, Jace aqui, Jace ali, Jace aqui, Jace ali, não aguento mais o Jace, saudades Urza. Gente, foram 15 anos de lore que só tinha o Urza, sabe? Urza, e eles ainda ventos, reclamam que só tem o Jace há, 5, 7 anos, sabe? Não vai... Mano. Porque desde Origins é só sentinelas. Isso eu acho que não tem nem o quê? Nem 5 anos. Então. Não. Se a gente for pegar a saga da Bons Ventos, quantos anos durou? Então não dá pra reclamar disso. E assim... os mesmos protagonistas sempre. É tipo Pokémon. Pokémon fazem 20 anos que é o Ash e o Pikachu, sabe? Batman fazem, sei lá, 50, 60 anos que é o Batman, o pai do Batman que vira Batman, o filho do Batman que vira Batman, o Robin que vira Batman, o Coringa vira Batman. O comissário Gordon entra no mecha e vira o Batman. Exatamente, entendeu? Vocês têm que entender que personagem principal serve pra isso. A gente não tá no Game of Thrones que todos os personagens principais morrem, entendeu? É só lá que morrem. Tá, tem algumas outras coisas e morre também. Mas a gente tem que entender que o personagem principal é o personagem principal. Se a Wizards adotou o Jace e o Gatewatch, agora vai ser Jace e Gatewatch. Entendeu? Então não adianta, tipo... E assim, ó, confia nos autores, gente. Eles, obviamente, têm um plano. Se tem uma coisa que a Wizards fala o tempo todo é que tem um plano, e esse plano é longitudinal, e eles estão fazendo design agora de coisa que vai ser daqui a 7 anos. E todas as etapas de jogo tá sempre tudo muito antecipado. Então, cara, confia. Porque eventualmente tudo vai clicar e fazer sentido. Sim. Sabe? Outra coisa também, não é só porque a gente zoa do Saudades Urza que a gente não gosta do Urza. Porra, eu gosto pra caralho da essencial pra vida tu conseguir pegar um personagem e tu ver pontos bons e pontos ruins dele. Tá? Eu, especialmente por fazer cosplay da Liliana, eu não acho ela totalmente o personagem mais perfeito do universo, lindíssima, falou tudo. Ela tem os defeitos dela e isso faz com que seja um personagem complexo. Ninguém é completamente bom ou completamente mal. E isso é interessante. Por isso que a gente fala muito a respeito de todas as coisas, cara. Senão, pra que a gente ia discutir a lore? A gente ia fazer podcasts de 20 minutos só resumindo. De 10. Pra quê? Até o Gideon, que se for ver é o personagem mais simples em termos de complexidade, que ele é o leal e bom e tal, ele tem todos os complexos dele, os arrependimentos. Tu vê que vira e mexe, ele se bota em perigo, porque se for ver lá no fundo ele gostaria de morrer. Então ele tem essa coisa meio passivo-depressiva dele que também dá um peso pro personagem. A Nissa tem todos os viés dela. Ela teve essa atitude de sair do Gatewatch também. Então a gente vê que é um personagem que tem uma decisão, né, uma característica de personalidade forte. O Jace agora totalmente renovado. A Chandra, aquela coisa explosiva e que vai... Então todos os personagens eles têm profundidade. E é por isso que é legal, assim, porque tu vê que eles têm as virtudes e eles têm os vícios, né? Tem os problemas. Então isso que faz o Magic ser interessante, ter personagens interessantes. Né? Porque senão também, se você quer o quê? Não quer Jace, vai querer Hausarek? Vai querer esses Dorin Had aí que ninguém conhece?
Aí de sacanagem volta pro comigo? que a gente falou no episódio da semana passada. Porque se as pessoas estão reclamando que não tem que tem continuidade de 5 personagens demais, que saturou e tal, e eu ainda vejo muito que é porque saturaram as cartas, porque tem muita carta deles no padrão, e daí a galera reclama por causa disso, porque não é todo mundo que lê a história. A gente tá tentando fazer essas coisas, os vídeos, os canais, o podcast, pra espalhar a ideia de gente, tem história, tá legal, vamos ler. Porque o resumo que a gente faz aqui é muito curtinho, não substitui a leitura. É só, idealmente, é pra galera que já leu ontem e hoje vai poder ver passar aquele cafezinho, sentar, ouvir a gente e fazer textão nos comentários. Porque o legal é a gente ficar conversando a respeito. Eu perdi o fio da meada. Eu vou fazer uma piada, porque piadas são sempre boas. A gente tá parecendo as meninas superpoderosas. What? Ai, meu Deus. Yes! E eu sou o azul. Vitória! Você é o moreno, eu sou a loira e a mega vermelha. Tu é a Tá, verde, não. tu é a putaça. Não, é porque eu tô de camiseta azul. Não, tu é o de cabelo preto, então tu é Só é a docinho. A docinho, sei lá o que é, que tá sempre pistola. É a docinho. É a que tá sempre Thiago. É quer docinho? dizer, eu não lembro. É a docinho, a Acho que é lindinha e a docinho. Eu florzinha. não sei. Eu confundi as três o tempo todo. A Bruna, Gisela e Cigarda. É. Ai, Deus. Bruna, Gisela e Cigarda. Exatamente. Aí, Aí, ó, melhor sim. ainda. Melhor ainda. Aí sim, curto. Eu gosto de jogar de qualquer combinação dentro do Mardu, gente. Mas é isso. Esse negócio do... Ó, olha que doido. O gerador de improbabilidade infinita da minha cabeça. Mardu me lembrou os Minotauros, que são a promo da Biobox. Que me lembrou a carta da Niambi. Que eu acho que, assim, a quantidade de lendária em Dominária é tão grande... Que, inclusive, tem lenda em comum, né? E daí, por isso, eles estão pegando personagens muito legais e pingando pra coisas que não... Aí meio que perdeu um pouquinho do flavor por causa disso, ter colocado a Niambi numa posição meio fine. Porque tem lenda demais pra se contar. A gente tá na metade do livro. A Martha Wells falou que são 12 histórias. E a gente acabou de ler a 6ª. Então a gente tá na metade, tá todo mundo bem estabelecido, a gente já sabe quais são os objetivos de todo mundo. Então o que se espera agora é pauleira. Não vai ter tempo para desenvolver todos esses personagens demais, assim. No caso da Tiana e do Arvad, eu até acho que a gente ganhou um parêntese de conto sobre eles e não vai sair muito disso. Eu quero a Jaia. Se a gente já tá achando que o Arvad e a Tiana estão de escanteio, nem vamos falar do pé de limo, né? Que ele só foi citado. Ele é da Bons Ventos, ele é o faxineiro Talídio. Mas ele nada até agora. Ele só apareceu uma mancha de fungo no casco. Ele não apareceu. Cadê? Cadê o gaiato no navio? Eu já desisti. Mas foi aquilo que a gente estava comentando. É muita gente, muita história para ser contada num flavor principal, entendeu? Não tem como a gente, nossa, vou discorrer aqui sobre o fungo que tá dando no navio. Vou discorrer aqui... Que ganhou vida e resolveu limpar o navio. Vou discorrer aqui sobre a Jaia e toda a história que ela teve até chegar aqui. Não, cara, eles vão falar, a Jaia chegou aqui, pronto, entendeu? O Teferi tava aqui há 50 anos tentando fazer um negócio, pronto, entendeu? Eles não vão... É só fazer 24 episódios. Lógico. Ninguém vai achar ruim. Claro, aí atropela as outras coleções, é uma beleza. Inclusive que a Fanny falou sobre o Teferi ter ficado um tempão lá olhando pra areia, pensando em Zalfir e tal. Tem muita ilustração dele de cabelo comprido, com aquele coquezinho atrás da cabeça e tal, que ele parecia bem... Lembra daquele filme Reine sobre mim, que é o filme sério do Adam Sandler? Que ele tá mó depressou e
sabe, vai se recuperando e tal. Eu achei que a hora que a Bons Ventos chegasse, ele ia estar nessa bad. E daí não tá. O Gideon descreve ele como um homem, um senhor de cabelo curto. Cadê? Cadê o Teferi da bad? Cadê o Teferi do Optar, gente? Aquela ilustração do Optar. Sensacional. Maravilhosa. É. Difícil. Sabe? Sente falta. Que mais? A gente acabou o assunto do Agora vem a Chandra. Agora, Marta. Hashtag agora vai. Chandra. Aí aparece o Jace no próximo episódio. Não, tô brincando. Aí eu entro pro time de Saudades Urza, hein? Fala, Mary. Gente, falando no Gessé Belerino, vocês notaram que essa é a segunda side quest onde o Jace teria ajudado muito? Porque na primeira do Caligo, eles precisavam de um mago ilusório. Tá? O Corrin era iniciante e não conseguiu segurar a magia pelo tempo que tinha. Nessa aí, eles precisavam de alguém que manjasse de matemática. E o Jace calculou a prisão de Edros de Zendikar inteira. Se tu vai ver o pano de fundo dele em Vryn, ele trabalhava com cálculo. Praticamente a escola que ele ia era calcular fluxo de energia pros anéis de mago e tal. Então, cara, o Jace teria sido espetacular e tá meio que se criando uma vibe de saudades Jace. Não! Liliana fazendo beicinho assim. Ai, se aquele infeliz estivesse aqui, saudades daquele inútil ou coisa do tipo. Mas no fundo... bem o tipo de coisa que ela falaria. Lá no fundinho... Tá lá, tá vendo? Eu tô ligado, dona Liliana. Mas é isso aí. Tô ligado. Mais alguma coisa? Acho que não. Não. Inscrevam-se, compartilhem. Inscrevam-se, compartilhem, mandem textão nos comentários. Mandem suas teorias de embora, como é que apareceu essa centelha na pedrinha aí. Hashtag saudades Urza. Hashtag saudades Urza. Hashtag Teferi zoeiro. Ai, meu Deus do céu. E se você chegou até aqui, deixe seu curtir aqui embaixo ou em alguma das plataformas. Eu não sei se nas outras plataformas tem curtir o podcast. Não sei. No Cashbox tem, tu pode favoritar. Aí, ó, pode favoritar, pode curtir, pode deixar o seu... Acho que no SoundCloud tem também, mas no SoundCloud só ficam os 3 episódios mais recentes. E aí, deixa o tapa no dedão aqui no YouTube. Belezinha, gente? Não se esqueça de seguir a gente nas redes sociais. E é isso Qualquer aí. coisa pode twittar pra gente no Lorenautas. Exatamente. @Lorenautas. Tiver uma comentário mais curtinho, não estiver vendo pelo YouTube,